Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Retomando os nossos estudos sobre o período da Baixa Idade Média, hoje nós iremos tratar do renascimento urbano, como vocês estão vendo aqui no título, né, deste primeiro slide. Mas só para nós contextualizarmos, né, aquilo que estamos trabalhando até agora, a gente tem que lembrar daquele processozinho, né, da história de causa e consequência, e devemos lembrar que a fome é um fator determinante para que algumas mudanças comecem a acontecer no feudalismo. Lembrando que o termo mais adequado para a gente utilizar em relação ao que está acontecendo na Europa a partir do século XI é o termo transformação, né? Transformação do sistema feudal. Alguns aspectos realmente chegam a entrar em crise, mas isso não significa que o feudalismo vá acabar por completo no século XV. Então, a grande fome do século XI ela leva à busca por terras agricultáveis, a busca por Jerusalém, lembrando que é a igreja quem apresenta uma solução para o problema, a igreja é a principal instituição existente no Ocidente Europeu, e a igreja quem vai, digamos assim, organizar as ações para tentar solucionar o problema da fome. Vai culpar os muçulmanos, vai culpar a divisão da Igreja Católica e iniciar aquelas expedições militares e religiosas conhecidas como cruzadas. Uma consequência direta, né, das cruzadas seria a ressignificação do comércio, né? Disse para vocês que é um termo mais adequado, os vestibulares vão tratar como renascimento comercial. Além dessa ressignificação do comércio que nós vimos na aula passada, temos aqui também, como uma consequência direta, né, da grande fome das expedições cruzadistas, o chamado renascimento urbano. Percebam que eu coloquei o termo renascimento aqui entre aspas, né? Entre aspas, porque a cidade ela não tinha morrido por completo, né? Ela vai ser reocupada por pessoas que estão sendo expulsas dos feudos, por pessoas que estão fugindo dos feudos, né? Lembre, o ar da cidade torna um homem livre, uma frase típica do período feudal, né, da Baixa Idade Média, que significa que na cidade o clero e a nobreza não têm autoridade, não têm o controle das pessoas, tá certo? Então, a partir da Baixa Idade Média, as cidades elas voltam a ter um papel de destaque dentro desse sistema feudal. Tá certo? Então, vejamos algumas características desta cidade feudal. Tá? As cidades elas cresceram muito, né, em tamanho e em quantidade ao longo da Baixa Idade Média. Elas recebem então muitos migrantes, pessoas que estão sendo expulsas ou pessoas que estão fugindo dos feudos. Elas passarão ao longo do tempo, né, a serem abastecidas pelos feudos. Lembrem, né, a partir, né, dos séculos 12 e 13, o contato com os muçulmanos vai levar a uma melhoria da produtividade agrícola e os feudos começam também a abastecer essas cidades. E os comerciantes, que num primeiro momento, né, na época das primeiras cruzadas, eles eram comerciantes ambulantes, né, principalmente os italianos que vão até o Oriente buscar as especiarias, retornam até a Europa e os comerciantes é que saem para ofertar os seus produtos. Com a passagem do tempo, séculos 12 e 13, esses comerciantes eles vão se fixar nas cidades, eles vão se fixar nos burgos. E aí são as pessoas que passam a ir buscar, né, os produtos dentro desses chamados burgos. Tá certo? A praça pública, se a gente lembrar, lá na antiguidade grega, a praça pública ela tinha um papel fundamental. A ágora era o lugar onde você discutia política. Aqui nesse contexto de reocupação das cidades, a praça pública ela volta a ter um papel importante, né? Porque são nessas praças públicas que nós teremos muitas vezes o comércio dos produtos dentro das cidades. E, consequentemente, quem vai para a praça para oferecer os seus produtos acaba, de forma natural, falando, conversando sobre vários assuntos, entre eles a política, né? Então,
a praça ela volta a ter essa função das discussões sobre assuntos de diversos tipos, inclusive relacionados à política, tá? Muitas dessas novas cidades que eu disse para vocês, né, que as cidades elas vão crescer em tamanho e em quantidade, muitas dessas cidades elas vão surgir no encontro daquelas rotas comerciais que nós vimos na aula passada. Nós vimos rotas marítimas e rotas terrestres, né? Que vão ligar principalmente as cidades italianas, Gênova e Veneza, ao norte da Europa, chamada região de Flandres, né? Atuais Bélgica e Holanda. E nos encontros das principais rotas vão surgindo, né? Estribarias, pequenos hotéis, um setor de serviços. E ao redor desse setor de serviços, pessoas vão se fixando e vão surgindo naturalmente burgos, vão surgindo cidades cercadas de muros, tá? Muito bem. Outro aspecto importante, e aqui eu peço a sua atenção, é que a cidade, que lá, né, durante a Idade Moderna, principalmente a partir do século XVIII, com a divulgação das ideias liberais, né, um espaço que vai começar a defender, né, o grupo social que mora na cidade, a burguesia, vai começar a defender o liberalismo econômico. Aqui, durante a Baixa Idade Média, a cidade tem uma postura protecionista. Tá? Então, os artesãos da cidade, eles vão buscar as figuras poderosas, a figura de um rei, né? A figura de um nobre, como eu já disse para vocês na aula passada, e vão pagar, né? Vão oferecer dinheiro por proteção, as chamadas cartas de franquia, ou por outros documentos que garantem, por exemplo, a exclusividade na produção de um determinado item. Um vinho, um queijo, né? Ou tecido, algo do tipo. Então, a cidade ela paga para que ela tenha exclusividade na produção de uma determinada região. Estes grupos de burgueses que pagam por este documento, eles são chamados de corporações de ofícios, né? Então, esta cidade da Baixa Idade Média, ela é uma cidade protecionista, tá certo? Não são só os artesãos, os comerciantes também fazem isso, também compram, né, essa exclusividade para ter monopólio do comércio em determinadas regiões. Então também existem corporações de comerciantes, né? Existem ligas comerciais, por exemplo, no norte da Europa, a famosa Liga Hanseática, tá certo? Então estas são algumas das características dessa cidade medieval. Lembre, tá? É um renascimento entre aspas. As cidades elas não haviam desaparecido por completo. Elas deixaram de ser o principal local de habitação. Elas eram inseguras, principalmente no período do auge do feudalismo. Ok? Então, caminhando aqui, continuando, uma outra característica da chamada... desculpe, antes de a gente caminhar, eu tenho aqui um pequeno esboço do que seria um burgo, né? Do que seria esta cidade cercada de muro, né? Então percebam, né? Toda a cidade fechada por uma muralha, por uma questão de proteção, né? Percebam que ainda existem, né, pequenos núcleos fora dessas muralhas que são extremamente inseguros, mas a cidade em si ela está cercada de muros. Ó, no centro dessa cidade eu tenho uma catedral, eu tenho uma igreja, né? Lembrando que é neste período da Baixa Idade Média que vão surgir as catedrais góticas. E estas catedrais elas têm uma relação direta, né, com o crescimento da população. Porque antes do século XI, o modelo arquitetônico era o românico, paredes largas, poucas janelas, né, igrejas que lembram verdadeiras fortalezas. É um reflexo da sociedade da época, insegurança, os ataques. Então as igrejas eram pequenas fortalezas. A partir do século XI, com o crescimento demográfico, as igrejas precisam receber mais pessoas. É daí que surge o modelo gótico, com mais janelas, com maior luminosidade, com mais vitrais.
e principalmente com maior espaço interno para receber mais pessoas, mais fiéis, ok? Então a igreja de modelo gótico, ela pode ser entendida como algo que reflete o crescimento demográfico que existe nos séculos 12 e 13 na Europa Ocidental, tá? Então percebo que tem outras igrejas menores fora a catedral, ó, tem espaços públicos, né? Festas, até hoje a gente tem as chamadas quermesses aí que acontecem em praças públicas nas proximidades da igreja. É uma herança distante, mas não deixa de ser uma herança, né? Ó, bairro dos artesãos, tá? E entre outros aspectos importantes, ok? Então, isto é uma organização típica de um burgo da Baixa Idade Média. Agora sim, dando continuidade ainda sobre uma questão sobre, sobre as cidades, é uma questão da FUVEST 2015, né? A cidade é, desde o ano 1000, o principal lugar das trocas econômicas que recorrem sempre mais a um meio de troca essencial, a moeda, né? Lembra que nós vimos? Cada vez mais a moeda vai se tornando importante. O cara que vai buscar produtos no Oriente, ele não pode fazer a troca, ele tem que levar moeda, porque o árabe quer receber em moeda, né? E ele começa a utilizar cada vez mais, surgem os bancos e tal. Centro econômico, a cidade também é um centro de poder, ao lado do e, às vezes, contra o poder tradicional do bispo e do senhor. Muitas vezes a nobreza e o clero são contra a existência desses espaços, desses burgos, porque eles não podem controlar os burgos, né? Frequentemente confundidos numa única pessoa, um único grupo de homens novos, os cidadãos ou burgueses, conquista liberdades, privilégios cada vez mais amplos. Um texto do Jacques Le Goff, né, um autor que aparece muito, né, ele em conjunto com o Marc Bloch, né, falando, né, da Idade Média. Muitas questões utilizam textos desses autores. O texto trata de um período em que os fundamentos do sistema feudal coexistiam com novas formas de organização política e econômica. Então isso é verdade, né? Os fundamentos do sistema feudal. Ele fala aqui, né? O bispo e o senhor, o clero e a nobreza, a estrutura feudal coexiste com um novo modelo de organização política e econômica. Que novo modelo de organização política e econômica é esse? É a cidade, né? Que produziam alterações na hierarquia social e nas relações de poder. Verdade, alterações na hierarquia social, a burguesia surge como um novo grupo e você tem uma nova possibilidade, um novo grupo a qual você pode pertencer. E nas relações de poder também, porque dentro da cidade o senhor e a igreja não têm autoridade como tinham nos feudos. Então, de cara, a correta seria a alternativa A, que reflete toda essa mudança que nós estamos discutindo no período da chamada Baixa Idade Média. Agora sim, né, encaminhando para o final da nossa aula sobre Baixa Idade Média, vamos discutir um pouquinho da crise do século XIV. Então, a gente tem que lembrar do seguinte: desde o século XI, período da Grande Fome, as Cruzadas, a Europa ela entra num processo de transformação. A cidade é ressignificada, ganha cada vez mais importância. O comércio é ressignificado, ganha cada vez mais importância. A Europa parece que ao longo dos séculos XII e XIII caminha para este novo modelo de organização e não encontrará problemas para, digamos assim, tornar este modelo cada vez mais predominante dentro do Ocidente europeu. No entanto, o século XIV vai se apresentar como uma grande barreira que a sociedade europeia e ocidental vai ter que enfrentar. Existem 4 grandes aspectos para que nós possamos considerar o século XIV uma grande barreira, um grande problema, né, para a sociedade europeia e ocidental. Fome, peste,
guerra e revoltas camponesas, tá? Primeiro fator, a Grande Fome de 1315. O século XIV foi um século problemático quando a gente trata das questões climáticas para o Ocidente europeu. No começo do século chove demais, depois no final do século falta chuva, né? Além do que a gente não pode esquecer que os europeus eles foram desmatando, né, nesse período, muito desmatamento, séculos 11, 12, 13, para poder plantar no lugar, aumentar a área de produtividade. Isso provoca o assoreamento dos rios, isso gera problemas climáticos, né? Então, em 1315, a Europa será assolada, né, por uma crise de fome gigantesca. Entre 1337 e 1453, nós teremos a famosa Guerra dos 100 Anos. Tá? O que foi essa guerra? Por que essa guerra aconteceu? Em 1328, morreu o rei Carlos IV na França. Este rei era um rei da dinastia Capetinga e ele não tinha herdeiros diretos. Tá? Ele tem dois parentes distantes que vão disputar o trono. Um cara é o Filipe de Valois, que é um primo do Carlos IV, e tem um sobrinho chamado Eduardo III, que é rei da Inglaterra. Então esses dois caras, eles vão tentar ocupar o trono. Os nobres franceses, temendo que o trono francês caia sob controle de um rei da Inglaterra, vão apoiar o Filipe de Valois para que ele possa ocupar o trono. Assim, o Filipe de Valois será coroado rei da França. Perceba que essa nova dinastia aqui, a dinastia Valois, ficará no trono da França até a ascensão da dinastia Bourbon, com o chamado rei Henrique de Navarra Bourbon, ou Henrique IV. Tá? Muito bem. Essa guerra teve grandes períodos, ela não é uma guerra ininterrupta e é uma guerra que será vencida pela França. Note que é um período muito extenso de guerra e essa guerra ela tem como uma consequência muito importante o enfraquecimento da nobreza. Tanto a nobreza na Inglaterra como a nobreza da França vão se envolver diretamente nesse conflito, vão gastar, vão empenhar muitos recursos nesse conflito. E isso vai fazer com que essa nobreza entre num processo de enfraquecimento. Essa nobreza, ela chega a um momento no século XV que ela não consegue mais nem garantir a própria segurança. É nesse cenário que nós teremos o rei encontrando, né, os reis encontrando, tanto na França como na Inglaterra, um terreno favorável para o processo de centralização monárquica. Porque um dos setores que poderia impedir essa centralização, que é a nobreza, está totalmente fragilizada. Então, quando nós vamos procurar fatores, né, que colaboraram com o processo de centralização monárquica, tanto na França como na Inglaterra, nós teremos a famosa Guerra dos 100 Anos, tá certo? Outro fator aqui que a gente precisa, né, destacar seria a famosa peste negra, né? Entre os anos de 1347 e 1352, a peste matou muita gente. Tá? Estima-se que 30% da população europeia tenha morrido por conta da peste. A peste não existiu apenas entre esses anos, esse é o auge, né, de mortalidade da peste negra. De onde veio essa doença? Da China, né, do Oriente. Por isso é tão importante a gente ficar de olho, né, na peste negra, principalmente diante do que nós estamos vivendo nesse ano de 2020, com a questão, né, o problema do coronavírus, que tem a origem também na China. Né? Então, o que acontece aqui? O Oriente ele já tinha sofrido com crises de peste no período do Justiniano, entre os séculos 6 e 8. Né? A peste já tinha matado muita gente nesse período, né, na parcela oriental do antigo Império Romano. Tá? Existiam uma variedade, né, de bactérias. Né? A bactéria que causa a peste
é uma bactéria chamada de Yersinia pestis, tá? Existe uma variedade grande dessas bactérias, cerca de 11 bactérias, e uma dessas bactérias do período do Justiniano passa por algumas transformações, por algumas mutações, e é a bactéria que vai chegar ao século XIV e vai causar esta grande mortalidade, não só na Europa, tá? Na Ásia também, mas principalmente aí na Europa, 30% da população morre, ok? A origem, então, são as cidades italianas. Por quê? Porque são essas cidades que vão buscar os produtos, né? As famosas especiarias, essa retomada do comércio entre Oriente e Ocidente não tem relação direta com a peste, né? Os ratos vêm dos porões dos navios contaminados e eles vão se proliferar por cidades europeias que eram sujas, que faltava saneamento básico, que faltava água tratada, que as pessoas viviam aglomeradas. Então é um terreno fértil para a proliferação da chamada peste negra ou peste bubônica, né? É muito bom também destacar que a peste ela vai ser tratada como um castigo de Deus pela Igreja Católica. Olha mais uma vez a influência da Igreja, né? A Igreja vai dizer que Deus estaria insatisfeito com o estilo de vida dos europeus ocidentais, né? Depois vai procurar outras, vai culpar o comércio, vai culpar os cristãos novos, né? Que são os judeus. Depois vai procurar outras explicações, vai falar que o odor, que o mau cheiro provocava alguns desarranjos orgânicos e isso era o causador da peste, né? Vão procurar diversas explicações fantasiosas para a peste negra. Por ser uma doença infecto-contagiosa, quando as pessoas começam a morrer nas cidades, as pessoas fogem para o campo e elas levam a peste também para o campo, tá certo? E não existia tratamento, é uma bactéria, e a peste ela só vai diminuir a contaminação conforme as pessoas forem se afastando, porque muita gente vai morrendo, né? A transmissão ela vai diminuindo e dentro das cidades, por conta mais uma vez do contato com os muçulmanos, os europeus vão entender que a peste não é um castigo de Deus, que a peste não vem do mau odor, né? Essa questão do mau odor, você pode lembrar até daquelas roupas que os médicos europeus, na época, né, membros do clero, utilizavam para tentar socorrer os pacientes, aquela roupa que inicialmente é preta e depois será branca, tá? Toda preta, todo coberto, com botas, né? E aquela máscara que lembra um bico de um animal, na ponta daquela máscara existiam essências. Por quê? Exatamente por essa ideia de que talvez fosse o mau cheiro que gerasse esse desarranjo, né, nos organismos das pessoas, ok? Então, a peste causou também grandes problemas no Ocidente europeu durante o século XIV, tá certo? Eu tenho um mapinha aqui agora para mostrar para vocês, ó, que essa área, esse laranja em tom mais escuro, é a área onde a peste começa na Europa. Se eu olhar ali, ó, né, 1348, né? Então a peste começa nesta área mais ao sul, na área mais próxima ao Mediterrâneo. Depois ela vai se alastrando por estas outras áreas do Ocidente Europeu. Perceba que a peste ela toma quase todo o território da Europa Ocidental, tá certo? Então, é por isso que aproximadamente 30% da população vai acabar morrendo. Outra questão importante, né, para a gente finalmente encerrar, o último ponto desta crise do século XIV, seriam as revoltas populares. Por que essas revoltas acontecem? Principalmente por conta disso, né? Dos impostos. A Europa passa por problemas de fome, como nós vimos, guerra dos 100 anos, a peste negra, e os senhores feudais aumentam os impostos. Isso vai levar, né, os camponeses a promoverem revoltas contra essa situação, queimarem castelos, queimarem plantações, matarem nobres, senhores feudais. Duas das manifestações, né, das áreas dos feudos mais importantes, a Jacquerie na França e a revolta de White Tyler e John Ball na Inglaterra. Aqui
nós teremos uma revolta urbana também, né? Revolta dos jornaleiros. Jornaleiros eram pessoas que trabalhavam por jornadas diárias na cidade, né? Na produção de artesanato. Também é uma revolta do século XIV. Então percebam que nós teremos tanto revoltas urbanas, tanto uma revolta urbana como revoltas rurais, né? Ligadas aos feudos. Quando nós viramos para o século XV, digamos que esses problemas diminuem, né? A fome ela vai ser controlada, né? As melhores técnicas dos muçulmanos elas serão aplicadas e a Europa vai conseguir controlar essa crise de fome, os problemas climáticos vão se resolver, a Guerra dos 100 Anos acaba, a peste volta a contaminar pessoas, séculos XV e XVI, mas não com a mesma incidência do século XIV, e com isso a Europa pode retomar aquele processo pelo qual ela vinha passando, né? O comércio vai crescer cada vez mais, não é à toa que nós teremos o processo de expansão marítima. Um dos motivos da expansão é a busca por metais preciosos para que as relações comerciais pudessem crescer, né? Nós teremos também a burguesia começando a se destacar, né, como um grupo social de destaque. O clero está enfraquecido, a nobreza está enfraquecida, o rei está recuperando o poder político, mas a burguesia surge aí com um papel de destaque nesse século XV, tá? Então, fechamos assim o assunto Baixa Idade Média, né? E a partir das nossas próximas aulas começaremos a tratar de absolutismo monárquico, né? Tratar da Era Moderna. Fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.